O Crítica Social surgiu em 2004. Foi a confluência de algumas pessoas que se encontraram porque tinham leituras comuns sobre Marx, baseadas principalmente num grupo que havia surgido na década de 1990 na Alemanha, chamado Crises. E inicialmente esse grupo contava com Paulo Dias, César Augusto, eu, e em torno de nós foram aparecendo outras pessoas das nossas relações, dos nossos círculos. E de começo nós havíamos então decidido nos reunir periodicamente, e essas reuniões passaram a ocorrer na sede da POSP, na Associação dos Professores, no Sindicato dos Professores do Estado, na subsede em Mogi das Cruzes. A gente se reunia lá. Uma das pessoas também que passou a fazer parte do núcleo inicial foi o Dorival Macedo. Plácido também passou a fazer parte, porque Plácido, ele era o secretário na época, trabalhava no sindicato. E aí nós começamos a fazer leituras principalmente de Marx e em paralelo com leituras de autores que passaram a resgatar principalmente aquele núcleo mais duro do pensamento de Marx, era a teoria do valor. Então, inicialmente, dois grandes eixos teóricos nos nortearam, que foi o grupo do Crises, e principalmente inspirados em algumas obras, como o Colapso da Modernização e o Manifesto contra o Trabalho. E do lado de cada continente, nós também passamos a ler alguns textos de um teórico americano, chamado Moshe Postone, que inclusive havia sido uma referência para o grupo Crises também. Mais tarde surgiu uma terceira referência para nós, uma terceira matriz teórica muito importante, que passou a fazer parte dessa composição, que foi João Bernardo, um teórico português que ficou radicado aqui no Brasil, e nós passamos a ler João Bernardo, trouxemos João Bernardo para um debate conosco, trouxemos também gente da Alemanha, como Norbert Renkli, Então, inicialmente o grupo teve essa configuração, Nós fomos aos poucos ampliando os debates, as discussões teóricas, e em paralelo a isso, dentro do sindicato, porque o coordenador regional do sindicato nos apoiava, então nós tínhamos uma abertura, mas
não tínhamos o apoio do sindicato propriamente, né? Passamos a desenvolver algumas atividades culturais também, né? Isso passou a fazer parte das nossas atividades, teatro, cinema. Isso foi muito importante porque também fez com que nós pudéssemos ampliar um pouco mais o leque, né, de reflexões. Nesse período havia alguns grupos, né? Quando nós surgimos já havia alguns grupos assim que trabalhavam com essa questão, né, da crítica radical. Um grupo do Rio Grande do Sul, um grupo de São Paulo, né, ligado diretamente com a USP, um grupo do Rio, e um grupo do Ceará. Fora uma outra pessoa assim muito, né, distante e tal. E nós tentamos uma aproximação com o pessoal de São Paulo, não deu certo, né, mas nós não perdemos, vamos dizer assim, o contato, né? Até hoje temos contato, como por exemplo Cláudio Duarte, que era na época um dos expoentes, né, do ponto de vista teórico, porque ele fazia parte do LABUR, né, laboratório de urbanismo lá da Faculdade de Geografia, né? Então, ele fez parte daquele grupo que inclusive traduziu o Manifesto contra o Trabalho e tal. Então, sempre foi uma referência para nós também, né? Ok. Bom, aí as coisas foram caminhando, né? Nós fomos desenvolvendo os nossos trabalhos, houve uma dispersão, não é? Natural também, né? Em 2006 nós montamos um comitê no voto nulo, né? Em Mogi das Cruzes e região. Tivemos contato com vários movimentos, inclusive com partidos. Fizemos parte também do movimento Passe Livre, né? Que inclusive nós tivemos uma atuação próxima com aqueles meninos e aquelas meninas que começavam, né, na militância política e que depois foram captados principalmente pelo PSTU. E a nossa ideia era, de alguma maneira, criar um grupo, formar um grupo que pudesse ter uma atuação política a partir de uma composição e de um aprofundamento teórico, né? Que tivesse um pé dentro e um pé fora da academia. Isso era muito importante para nós também, né? Bom, depois, em 2014, nós retomamos um outro momento, vamos dizer assim, né? Aí surgiu uma geração, né? Uma outra geração, Silas, Cristiano, Álvaro, e nós pudemos juntar com o pessoal que já havia, né? Eu também não posso deixar de falar que desse grupo inicial também fez parte o Roberto, o Clóvis, né? E em 2014 nós retomamos os nossos encontros, as nossas reuniões, né? E aí tivemos uma ideia de criar uma escola de política, onde nós pudéssemos. Quem veio também para o nosso grupo, né, e passou a fazer parte do nosso grupo, também foi Fernando Lotário, né, sociólogo também. Então, aí, nessa retomada, né, do grupo, nós fizemos uma aproximação com o Ed Benini também, e com o pessoal do Via Sorte, né,
que é uma proposta de desenvolvimento de novas formas de trabalho e de produção, não é? E houve uma aproximação. Nós, por exemplo, conseguimos abrigar, acolher um encontro nacional do ViaSote, né? E veio gente de várias partes do Brasil para participar do ViaSote. Isso foi uma conquista muito grande da nossa parte, porque pudemos estar próximos, né? E inclusive compartilhar. E aí a gente pôde perceber que o ViaSote tinha um caminho de atuação no qual a gente poderia se inserir, né? E também a gente teve muito contato próximo, né, com o pessoal de Fortaleza, com o pessoal do Crítica Radical, que de todos os grupos foi o que mais permaneceu até hoje, né, coeso, numa atuação coletiva constante, permanente. Eles têm lá em Fortaleza, né, uma série de atividades e ações que vão para além, inclusive, do campo teórico e do estudo, né? Já trouxeram Robert Kurz, já levaram várias pessoas para lá para fazer discussões. Eles têm um sítio do próprio coletivo, eles têm programas de rádio, eles têm programas no YouTube, então eles são ativos, né, nesse ponto, né? O Jorge é um dos fundadores lá, né? E eles já estiveram conosco várias vezes, né? Sempre nos incentivaram e sempre nos respeitaram muito, inclusive, né? Então, aí nós tivemos a ideia de criar a Escola de Política e dentro da Escola de Política desenvolver vários temas que pudessem ser temas abrangentes sobre a questão política e, sobretudo, o fato de que a gente teria como matriz, né, como raiz, essa base teórica que nos sustenta até hoje, né? E é muito interessante porque, com o passar do tempo, a gente percebeu claramente que havia possibilidade de aproximar, por exemplo, né, João Bernardo com Exit e Crises, né, porque o grupo Crises depois se dividiu, né, houve uma cisão e uma parte fundou o Exit, né, principalmente o Robert Kurz, que é de todos ali a nossa referência, né. Então, João Bernardo e Robert Kurz, num determinado momento, nós conseguimos fazer com que houvesse possibilidade de diálogo, não que nós colocamos eles em diálogo. Nós passamos a acreditar, né, nas leituras que fazíamos, que era possível uma aproximação, né, de ambos. Então, há em nós uma parte de nós que é anarquista e uma parte de nós que é marxista, né? Então isso é muito importante. E ao formar a Escola de Política, nós fizemos duas versões, né? Uma em 2015 e uma em 2016. Nisso, nós, então, elaboramos as nossas 11 teses, não é? E que elas são, até hoje, elas fazem parte daquilo que move e norteia a nossa atuação, né? A partir de 2015, então, nós tivemos a morte de dois membros do nosso grupo muito importantes, né? O Dorival Macedo, e o Fernando Lotário, né? Ambos faleceram e deixaram uma lacuna muito grande, né, no grupo e nós, principalmente, porque nós éramos amigos. Eu, particularmente, era amigo dos dois. Como é que eu vou dizer?
Fernando Lotário desde 82, pra vocês terem uma ideia, isso é o quê? Quase 40 anos. E o Dorival desde 80, também desde 82, 83 aproximadamente, né? Então, nós éramos da mesma geração, então fizemos teatro juntos e tudo, e foi para mim foi muito difícil a morte deles, né? Então, nós realizamos esses dois cursos que foram feitos ali na sede do Sindicato dos Papeleiros em Mogi das Cruzes, que tem um espaço bom, né? Um auditório, um mini auditório, e a gente conseguiu fazer esses dois cursos lá, né? Elaboramos as nossas teses, tivemos também atuação em vários momentos, né? Principalmente na cidade, como a questão do problema do transporte, né? Mas nós também temos os nossos problemas, evidentemente, né? A falta de articulação, a falta de possibilidade da gente conseguir se encontrar, não é? E o ano passado nós retomamos os nossos cursos, não é? Demos alguns cursos num espaço que foi cedido para nós, né? O espaço síntese, né? E ali que nós temos feito as nossas reuniões, os nossos encontros. E no final do ano passado também, nós tivemos aí a sorte de adquirir uma biblioteca de quase 700 volumes, com obras todas da esquerda, né? De um militante anarquista da esquerda que, inclusive, foi um dos grandes colaboradores, né? Do João Bernardo na constituição do site, né? Do portal Passa Palavra, né? E que para nós foi uma grande perda, né? O Ronan. Mas enfim, ele não morreu, simplesmente deixou de fazer o que ele fazia e resolveu passar para frente essa biblioteca. E nós, então, adquirimos essa biblioteca, temos agora a possibilidade de constituí-la num ambiente físico mesmo, que vai ser no síntese, no espaço síntese. Mas tudo isso agora está, como é que eu vou dizer, né, em stand-by, né, tudo parado, tudo suspenso, porque a gente não consegue fazer nada, né. Surgiram novos membros agora, né, novas pessoas surgiram, chegaram no grupo, e eu acho que eu tenho que destacar principalmente a presença do Humberto, né, assim, um cara que está mandando brasa para tudo quanto é lado, né? E tem sido realmente o esteio, né, desse grupo. A Marialva, que também desde o ano passado está conosco, e ela ia apresentar o curso, né, Mulheres e Luta de Classes, mas infelizmente por conta disso tudo nós fomos obrigados a cancelar, não é? O Davi e o Ayrton. Não é? Eu acho que são pessoas que chegaram para o grupo e, além deles, alguém que fez parte desde o começo, muito antes inclusive, né? E ela vai se lembrar também disso, né? A Kelly, porque a Kelly, o Paulo Dias e eu estivemos juntos num congresso de educação e nós apresentamos um trabalho juntos. Não sei se a Kellen vai se lembrar disso, mas nós apresentamos um trabalho juntos, né? E isso foi muito interessante, né? Que a gente já discutia o colapso da educação naquele momento, né? Então, o ponto principal nisso tudo, que eu acho que é o seguinte: o nosso grupo surge numa perspectiva da crise, né? Nós, a partir do pensamento de Marx, e aí na esteira, né? Grupo Crises, Crítica do Valor, João Bernardo, Moge Postone, Robert Kurz, Guy Debord, né?
só para falar os cabeças dessa parada toda, né? Esse pessoal todo, né, nos deu o quê? A perspectiva da crise. Nós somos filhos da crise e nós acreditamos que o capital tem seus dias contados e que o capital está chegando no seu limite absoluto e que é preciso que nós, então, porque ele está chegando no seu limite absoluto porque historicamente ele tem um limite. Então, nós fomos combatidos, ainda somos combatidos dentro e fora da academia, nós somos combatidos por grupos de esquerda, por socialistas, por marxistas, por lucasianos, por gramscianos, e vai por aí afora, né? Também eu quero destacar uma pessoa que desde o começo fez parte do nosso grupo, né? E que está conosco ainda, muito importante, que é o Cristiano, né? Ele esteve conosco desde o começo e eu acho que mesmo nas distâncias, né, nas cisões ou nas separações, a gente continua nessa, né, meu? Bom, quem eu sou? Eu sou o Grego, né? Todo mundo me chama de Grego e meu nome é Atanásio, né? Eu estou aqui em Diamantina hoje, na Universidade Federal, né? E eu resolvi, na verdade, fazer esse vídeo porque eu acho que é melhor falar um pouco do Crítica, né, a partir do vídeo, do que simplesmente, né? E agora nós temos um desafio, que é de novo colocar o grupo numa atuação, né? Que nós vamos continuar a fazer os nossos cursos. E aí surgiu uma ideia que eu acho também fantástica, que veio do Ayrton, a criação de uma universidade livre. E que nós estamos em dúvida se a gente denomina isso como universidade livre ou uma universidade autônoma. A gente quer criar isso. A gente quer dar condições para que as pessoas tenham acesso ao nosso pensamento, que a gente possa dar uma formação para essas pessoas, mas que também a gente possa, a partir dessa formação, estar presente no mundo concreto, não é? Então a gente tem muito a dizer, a gente tem muito a falar, a gente tem muita pesquisa, a gente tem muita coisa escrita. Nós começamos com um site, mas também não deu certo. No primeiro momento o nosso grupo tinha o nome de Sociedade do Ócio, depois virou Crítica Social, né? Então é isso, para quem quiser conhecer o nosso grupo, né? É só procurar, é só nos procurar pelo WhatsApp, né? Mas principalmente pelo meu número também, né? Código de área 38 999 69 31 31. E aí a gente pode, sei lá, estabelecer contatos e trocar textos, né? É isso.